A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer enorme estarmos juntos aqui nessa plataforma, apesar das muitas dificuldades que estamos enfrentando em nosso país, mas certos de que o nosso Deus está no controle de todas as coisas e que nós seremos mais do que vencedores em nome de Jesus. Eu irei fazer uma leitura bíblica na palavra do Senhor, em Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao 41, para uma breve reflexão com os irmãos. O texto bíblico, irmãos amados, ele diz o seguinte: ao cair da tarde desse dia, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para outra margem do lago. Deixando a multidão para trás, entraram no barco onde ele já estava e começaram a travessia, embora outros barcos os seguissem. Mas logo se levantou um tão grande temporal, com vendaval e ondas rebentando contra o barco, que este já estava cheio de água. Entretanto, Jesus dormia deitado na popa, com a cabeça numa almofada. Inquietos, acordaram gritando: Mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer? Ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te. O vento parou e fez-se uma grande calma. Disse-lhes: por que estavas com tanto medo? Ainda não tem fé? Queridos, aqui uma situação real onde os discípulos enfrentaram com o Senhor Jesus. E aqui está uma condição bastante interessante de que quem é o homem, ou a natureza do homem, ou a situação que os homens se encontram quando as coisas saem do controle, e quem é Deus, e como se comporta Deus em uma situação onde para os homens as coisas perderam o controle. Então, esse é um quadro típico descrito no Evangelho, de que em alguma situação de morte iminente, de desespero, de grande medo, diz o texto bíblico, pois estavam com muito medo. O barco estava cheio de água. Naturalmente, aqui é uma situação de morte iminente. Mas Jesus, ao repreender os seus discípulos, fez uma pergunta. E a pergunta por que vocês estão com tanto medo? São duas perguntas, na verdade. E ainda não tem fé? Então, a pergunta de Jesus, ela nos faz refletir que, por vezes, a ausência de fé nos leva ao medo. A ausência de fé alimenta o medo. Jesus está dizendo que a incredulidade alimenta o medo. Então, eu posso afirmar por esse texto que quanto mais medo tenho, menos confiança em Deus eu tenho. E quanto mais fé e confiança em Deus eu tiver, menos o medo será alimentado em meu coração. A palavra fé, aqui no original, é a convicção de verdade de algo, de alguém. A convicção de crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. Então, está incluso aqui a ideia de confiança em favor do Criador, daquela pessoa que nasceu com essa convicção plena em Deus, e ela alimenta essa convicção plena em Deus. Ela nasceu no Espírito, pela fé em Cristo, quando ela creu, e ela alimenta esta fé viva em Cristo Jesus. É a convicção de que Deus existe, que é o Criador, que é o governador de todas as coisas. Uma coisa é o saber que Deus existe. Outra coisa completamente diferente é eu ter a certeza de que Ele continua no governo, continua no trono, continua governando, apesar do meu barco estar cheio de água, apesar da morte ser iminente, apesar do meu coração se encher de pavor, de preocupação, de medo e ansiedade, eu tenho certeza de que Deus continua no governo, continua no controle, continua como Criador, governando
todas as coisas. Isto é fé. A fé predomina um sentimento de confiança em Deus. A fé é este sentimento de fidelidade, é a consciência da lealdade de Deus em relação a toda e qualquer circunstância. Então, o caráter de alguém que confia em Deus, apesar das situações de muitas notícias de morte, de muitas notícias difíceis que estamos recebendo nesses dias, apesar de situações terríveis que estamos passando, e a situação terrível que também eles estavam passando ali naquele barco, com a morte iminente, uma situação de perigo, uma situação da ausência de controle absoluta, e todas as vezes que nós temos o controle de qualquer situação, nós estaremos seguros, exatamente por termos a ideia de que as coisas estão sob controle. Então você percebe que aqueles homens eram experientes pescadores, mas que quando perderam o controle foi que veio o medo. E após o medo se instalar, porque perderam o controle da situação, veio o desespero e veio a ideia de buscar a Cristo em gritos ali, desesperados, para que Jesus trouxesse solução para aquela situação. Então a gente aprende aqui nesse texto bíblico que Deus em Cristo sempre será a solução. O Deus Criador, o Deus que governa todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas, Ele é a solução para todos os momentos da nossa vida. Quer estejamos no controle ou quer não estejamos no controle, Ele é a solução. Ele sempre será o nosso porto seguro. O porto seguro para um barco em desespero foi Jesus. O porto seguro para uma alma, para um coração em ansiedade, com medo, sempre será Jesus Cristo, com uma fé convicta. Então, a ideia é que a gente lance fora, meus queridos irmãos e irmãs, toda ansiedade, toda insegurança, todo medo. Em relação a essa pandemia, não há nada fora do controle. Deus continua no governo. Deus continua governando todas as coisas. Reconhecidamente, nós vivemos um tempo como viveu Jó. Mal terminava de falar de uma notícia ruim, chegava outra. Mal sepultamos um irmão, uma irmã querida, já chega a notícia de outro irmão querido, outra irmã querida. Mas devemos estar atentos à palavra, irmãos. Amados em Cristo, devemos estar atentos à palavra, às verdades do Evangelho. Nos últimos tempos, pandemias viriam sobre a terra. Nos últimos tempos, o Senhor Jesus nos advertiu, antes da sua volta, aconteceriam coisas sobre a humanidade, e é o que nós estamos enxergando, é o que nós estamos vendo hoje. Por isso, nosso coração deve se acalmar em Cristo, porque há um Deus no controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Um outro texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é o texto de Lucas, capítulo 21, versículo 12 ao 18. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregar-vos às sinagogas e às prisões, e conduzirá vocês à presença dos reis e presidentes por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Propondo, pois, em vossos corações não premeditar como uma vez e responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a quem não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo de vossa cabeça. Então Jesus disse que eles seriam entregues, que eles sofreriam, e que eles seriam mortos. Então perceba que não há nada de errado. Quem governa a nossa vida é Deus. No sofrimento é Deus quem governa de forma soberana. Na morte, Deus sabe exatamente quando eu irei morrer, quando você
E quando os nossos queridos irmãos e irmãs que estão dormindo no Senhor, no dia do seu nascimento, Deus soberanamente já sabia. Davi chega a dizer o seguinte: todos os meus dias estão contados na tua presença, fazendo referência a um Deus soberano, a um Deus que tem atributos gloriosos e perfeitos. Então, quando o texto bíblico diz, não se perderá um único fio de vossa cabeça, faz referência exatamente aos atributos soberanos de Deus. Irmãos, no imaginário daquela comunidade que o Evangelho de Marcos foi escrito, o mar era visto como um símbolo de terror, de caos. Os historiadores, os biblicistas destacam que aquele povo tinha um imaginário, tinha superstições em relação ao mar como uma potência que evocava o caos. E nesse imaginário é que os discípulos estão ali dentro daquele barco, dentro daquela cultura. E aí, no caso ali, era o mar da Galileia, que se deparam com uma grande tempestade. E esses símbolos do imaginário estavam presentes naquela cultura. Aquilo que o mar representava, a tempestade surge. A tempestade sempre irá surgir, irmãos. A tempestade irá surgir na sua vida, na minha vida, na vida da humanidade, está surgindo no Brasil e no mundo com essa pandemia. Tempestades surgem. Mas esses poderes que se levantam, às vezes, em forma de doença, em forma de sofrimento, em forma de perigos iminentes, em forma de morte, em forma de problemas dos mais diversos. Às vezes, essas tempestades surgem para nos impedir de cumprir a missão. Pode ser que aquela tempestade tenha surgido para impedir os discípulos de cumprir a missão. Mas lembrem-se de uma coisa: Jesus Cristo é quem comanda. Jesus Cristo estava no barco, Jesus Cristo está presente na sua vida e na minha. Jesus Cristo está presente no governo da humanidade. Apesar de que a humanidade está apavorada, as pessoas não sabem o que fazer, os hospitais estão lotados, as UTIs lotadas, não há nada de novo na soberania de Deus. Antes dessa pandemia se instalar, Deus já sabia de tudo isso que iria acontecer. O medo nos discípulos gerou no coração deles interpretação equivocada em relação a Jesus. Por quê? Porque eles criticaram Jesus. E o medo sempre vai gerar sentimentos equivocados em nosso coração. O medo sempre vai nos levar para lugares obscuros da alma, onde nós iremos chorar, onde nós iremos perder o controle e ficaremos desesperados. Mas o medo não pode nos confundir, não pode tirar a nossa tranquilidade. Vocês observem no texto que não tirou a tranquilidade de Jesus. Porque Jesus ali, ele continua dormindo, demonstrando sua confiança, sua coragem no poder de Deus, quando ele repreende o vento e a tempestade. Deus sempre se levantará para repreender ventos e tempestades, porque ele é soberano. Jesus se levanta com a autoridade do Pai, que criou todas as coisas, e repreende o mar e as forças do medo. Aquelas forças que aterrorizaram o coração dos discípulos. Que nessa tarde, meus amados irmãos e irmãs, Jesus Cristo repreenda o medo do seu coração e aquilo que aterroriza a sua alma. Aquiete-se, acalme-se e saiba que o Senhor é Deus e continua sendo Deus e continua no controle da sua vida, da sua família, da igreja e da humanidade, em nome de Jesus. Que todas essas forças que aterrorizam o coração dos seus servos, das suas servas e causam medo e tiram de você o controle, sejam repreendidas nessa tarde em nome de Jesus. Você serve a um Deus soberano, poderoso, glorioso, um Deus que está acima do seu medo, da sua insegurança, da sua ansiedade, acima das suas fraquezas. Ele continua sendo Deus, em nome de Jesus. Então, o convite essa tarde, irmãos, é para que este medo que paralisou os discípulos
para esse medo que tentou impedir a missão dos discípulos, para esse medo que tentou fazer com que eles perdessem a fé. Que nessa tarde a gente venha, partindo aqui para a conclusão da nossa reflexão, que a gente venha migrar do medo para a fé, do medo para a confiança, que a gente migre da insegurança para a confiança, que a gente migre da dúvida para a certeza, que esse medo não altere o que está no nosso interior, que a nossa fé, a nossa confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, permaneçam firmes, minhas irmãs e meus irmãos amados, confiantes no Senhor Jesus Cristo. Deus está no controle da humanidade, Deus está no controle desse país, Deus está no controle da minha vida e da sua vida, e nada temeremos. Se deitarmos no túmulo hoje, ainda assim confiaremos no Senhor, porque Ele é o Cristo que ressuscita mortos. E se a nossa fé for apenas nesse mundo, miserável homens que somos, que a nossa esperança e confiança esteja em Deus, aconteça o que acontecer, irmãos amados, que a nossa esperança esteja sempre na pessoa do Senhor Jesus. Não deixe o medo dominar o seu coração, meu amado irmão, minha amada irmã. Esteja firme, inabalável, na presença de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, abençoe sua vida, lance fora todo medo, toda ansiedade, toda insegurança. Fique firme na presença de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos dê uma excelente assembleia para a glória e o louvor do seu nome. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Agradecemos aí a palavra do pastor Irgleides, palavra de Deus direcionada a cada um de nós. Desde já, muito obrigado, pastor Irgleides, pela sua presença junto conosco, aqui na nossa 19ª Assembleia Regional. Já o apresentei, mas vou repetir aqui. Pastor Irgleides, ele representa a Junta Geral Deliberativa, faz parte da diretoria geral, como diretor financeiro da geral.